Paz do Senhor, tá? Deus abençoe suas vidas. Estamos aqui mais um vídeo. Hoje é dia 23 de março de 2020 e estamos ainda passando por essa situação que é no mundo todo, né? E tudo vai ser mudado depois que passar essa situação. Então Deus, presta atenção, olha para cá. Deus, ele quer nos ensinar algo. Deus está, na realidade, já nos ensinando algo. Então, eu creio que depois dessa situação, muitas pessoas vão rever os seus conceitos como cristão. Muitos vão rever os seus conceitos como cristão. Muitos vão mudar. Vai mudar. Se não mudar, vai acontecer igual aquela parábola das 10 virgens. Ou você vai ter a reserva, ou você não vai ter a reserva. Simplesmente, simples assim. Então eu quero analisar alguns pontos de Daniel 2 e Daniel 3, diante dessa situação que nós estamos passando. Então Daniel 3 observa que o rei Nabucodonosor fez uma estátua e obrigou ao controle mundial. Eu vou falar um pouco sobre o controle mundial que vai vir. Ele obrigou todos a se prostrarem para a estátua. Isso é o controle mundial. Por quê? Quando nós analisamos a altura da estátua, já aponta para o anticristo. Porque a altura da estátua é de 60, a altura dela é 60 côvados e a largura 66. Já aponta para o anticristo. Quando nós observamos também, Golias, a altura de Golias, lá em 1 Samuel 17:14, nós observamos que aponta para o anticristo, 6 côvados e 1 palmo de altura. E quando nós chegamos lá no livro de Apocalipse capítulo 13, 18, nós observamos que o número é 666. Está explícito daí. Vários lugares está explícito esse número. Tá? Então, e hoje nós observamos o que? Cada vez mais o humanismo crescendo na face da terra. O que é humanismo? É valorizar-se mais o ser humano e tirar Deus de tudo. Nós observamos isso. Nós observamos que há pouco tempo atrás, nesse país, iria votar muitas leis. Nós vemos o escarnário que fizeram com o nome de Deus nesse país. Então nós observamos que talvez pensamos que Deus ele não vai fazer nada. Mas Deus, ele age na hora certa. Mas neste momento, através dessa situação que está acontecendo, Deus, ele está ainda chamando, nos alertando, tá? Principalmente a igreja, Israel e todos os ímpios. Deus está ainda nos alertando. Então, quando nós observamos o capítulo 3, nós temos que retroceder um pouquinho, porque o capítulo 2 de Daniel foi o sonho de Nabucodonosor. Ele teve um sonho, toda aquela história, ninguém sabia. Daniel foi orar com Ananias, Misael e Azarias. Deus deu a revelação para Daniel, e Daniel, ele falou para o rei o que era o sonho e deu a interpretação do sonho. É interessante que no sonho, a estátua, ela tinha cabeça de ouro, peito de prata, a coxa da estátua era de cobre, e os pés e pernas era de ferro e barro. Sobre países e nações, porque isso representa nações. Ouro, naquele tempo, representou-se o Império Babilônico, prata representou posteriormente o Império Medo e Persa, dois dos dois, e depois o cobre que representou o Império Grego, sobre ali Alexandre Magno. E por finalizar, nós temos o Império Romano representado por ferro e barro. Então, só que nós temos que notar, e os 10 dedos, que representam os 10 estados do Império Romano, 10 províncias que o Império Romano tinha naquela época. Mas alguém pode falar para mim, para nós, mas isso aí já passou. Não, essa revelação desse sonho, a Bíblia diz que é para o tempo futuro, porque essas nações estão crescendo de novo. Um exemplo, a Europa,
é uma parte dessa estátua que está renascendo de novo. Todos esses impérios, eles estão estão renascendo-se de novo, tá? Porque quando nós observamos, né, que quando esses impérios estavam, essa estátua estava na sua atualidade, uma pedra, né, uma pedra vem e bate, né, nessa estátua, esmuiça a estátua. Espera aí, quem que é essa pedra? Essa pedra vai ser Jesus quando vir destruir o controle que vai estar já sendo implantado, já vai estar sido implantado na realidade no mundo. Isso aí é para tempos futuros e não vai demorar. Então, quando a humanidade estiver toda controlada, Jesus já levou a igreja, arrebatou, vai ser a volta de Jesus com a igreja, que é a pedra que vai esmuiçar o sistema. Esse sistema, liderado pelo anticristo, pelo falso profeta, que vai ser aniquilado na volta de Jesus com a igreja. Você tem que prestar atenção nisso, porque muitas pessoas se perdem na parte escatológica, misturam as coisas. Na escatologia você tem que observar o tempo. Você tem que separar Israel, quando Deus está tratando com Israel, quando Deus trata com a igreja e quando Deus trata com os ímpios. Você tem que separar isso, senão você não vai entender, né, a escatologia e a revelação da palavra. Então nós observamos, né, que o versículo 44 de Daniel 2, que o Deus do céu levantará um reino, está escrito desse jeito, que não será jamais destruído. Está vendo? Jesus, né? Esse reino vai esmuiçará, preste atenção, todos os reinos, e esse reino será estabelecido para sempre, o reinado de Jesus aqui na terra, eterno. O reinado de Jesus, ele é eterno, porque Jesus não veio ainda como rei. Olha para cá, presta atenção. Jesus não veio ainda como rei, ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus voltar com a igreja, presta atenção, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Depois de 7 anos, essa terra vai ser entregue ao anticristo, ao falso profeta, e num período de 7 anos, no término desse período de 7 anos, Jesus volta com a igreja. Isso que você tem que entender. Aí esse controle, que já vai estar implantado na terra, vai ser esmuiçado por Jesus, e nós vamos estar com ele. Jesus, ele vai amarrar o anticristo, o falso profeta, para que a terra vai ser transformada para Jesus reinar aqui por 1000 anos. Ele não reinou ainda, preste atenção. Agora, no versículo 3 aqui de Daniel, nós vemos que na simbologia também de controle mundial, nós temos uma estátua. Então o rei mandou fazer uma estátua, decretou, todos vão ter que prostrar perante essa estátua. Nós observamos, né, que apenas 3 pessoas não se dobraram. Quem? Ananias, Misael e Azarias, que teve seus nomes mudados na Babilônia. Um exemplo, Ananias, o nome dele foi mudado para Sadraque. Misael, o nome dele foi mudado para Mesaque. E Azarias, o nome dele foi mudado para Obed-nego. Olha o significado desses nomes, né, no original hebraico, tá? Ananias significa o Senhor é grandioso. Misael, semelhante a Deus. E Azarias significa o Senhor ajuda. É importante a gente saber disso. Então nós observamos que eles não se dobrou. Todo o sistema, toda a religião falsa, né, quando acontecer, eles vão se dobrar para o anticristo. Então, eles, por não se dobrar para o sistema, eles foram amarrados, jogados amarrados dentro da fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais. Mas nós observamos que Daniel 3, 23, eles foram jogados atados dentro da fornalha. Daniel 3, 25, o rei observando, fala: eu não estou vendo 3, eu estou vendo 4. E
E o que aconteceu? Eles estão passeando. Ué, eles não foram jogados atados? Foram ou não foram? Foram, mas agora eles estão passeando. Olha a fé deles. Olha a fé desses homens. Eles decidiram. Mas outra coisa que nós aprendemos: Deus não impediu eles de serem jogados na fornalha. Deus não está impedindo a igreja, ninguém. Não, Deus não impediu de nós enfrentarmos, né, essa situação que está acontecendo no mundo. Não, Deus não impediu. Nós estamos passando por ela. Mas preste atenção, como eles não se dobraram, ativaram a sua fé em Deus, Deus manifestou no meio da fornalha. Deixa eu decodificar isso aqui. Diante dessa situação que a humanidade está passando, principalmente o Brasil, mas aqui nós temos, é um dos países no mundo mais cristão do mundo. Nós temos que unir, orar, e Deus vai dar o livramento. Quando? No meio dessa situação. Louvado é o nome do Senhor. Quem que eles representam? Ananias, Misael e Azarias, os fiéis. Mas no tempo do controle, Ananias, Misael e Azarias representa principalmente o remanescente. O remanescente que não vai se dobrar para o controle mundial que vem vindo. Não é igreja. Tá? Não é igreja. E a igreja vai ser tirada aqui da terra. Presta atenção. Você queira acreditar ou não, a igreja vai ser tirada aqui da terra para a ira de Deus se consumir aqui na terra. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas espera aí, não são todos da igreja. São só os remanescentes. Você que está com a vida aí, regalia, né? Você que não tem compromisso, né, com Deus, infelizmente, você tem que rever os seus conceitos. Reveja os seus conceitos. Então nós analisamos que eles estavam determinados. Se possível, eles iriam perder as suas vidas. Mas a fé levou eles a essa determinação. Porque a fé, talvez ela só não vai dar alegria. A fé, ela leva-nos a tomarmos situações ou a passarmos por situações difíceis. A fé levou muitas vezes Paulo a ser açoitado. A fé levou muitos profetas serem jogados em calabouço, serem espancados, serem apedrejados. O que levou isso? A fé. A fé leva o ser humano a isso. Que hoje tem uma fé superficial, você já imaginou? Maioria, eu sou crente, mas é uma fé superficial. Com essa fé superficial, você não vai longe. E agora? Diante dessa situação, e agora? Vamos concluir isso? Vamos. Esses homens foram conhecidos em todo o império, os homens que saíram da fornalha. Depois dessa situação, o vento vai chegar, muitos milagres vão acontecer dentro dessa situação que o país está passando, mas todos vão reconhecer que ainda tem remanescente nessa nação. E quando a igreja entender que ela tem que se curvar perante a Deus, aí não é mais eu e você que vai falar, o próprio Deus vai descer. O próprio Deus vai descer. E 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se clama, que se chama pelo meu nome, clamar, humilhar, pode deixar que é Deus que vai agir. Aí muitos vão conhecer, epa, olha lá, esse saiu do fogo, aquela saiu do fogo, aqueles saíram do fogo. Depois de tudo isso que passar, nós temos que rever os nossos conceitos com Deus. Depois que passar isso, eu e você, nós temos que rever
os nossos conceitos com Deus. Fico com essas palavras. Deus abençoe a sua vida.